Eu estava meditando essa semana no livro de Marcos, lendo ali, e de repente eu estava lendo e Jesus, ele estava com os seus discípulos. E ali ele falava que com os seus discípulos eles estavam os discipulando. E aí eu leio mais um pouco, continuando a minha leitura da Bíblia, e eu chego em outro capítulo e continuo lendo. E Jesus estava agora ensinando os seus discípulos. Então eu percebi ali que Jesus, o ministério de Jesus, ele era de ensinar o povo e de discipular eles. Ele era de estar perto, de ensinar eles. E aí, vendo a palavra para hoje, pedindo para o Senhor a palavra que Ele gostaria que ministrasse, não a palavra que eu preciso ouvir, porque às vezes a gente quer ministrar coisas que a gente, não que a gente quer, coisas que nós estamos muitas das vezes precisando ouvir, e a gente acaba ministrando e aquela palavra é inteiramente nossa. Não que uma palavra de hoje não vai falar comigo, vai, mas às vezes a gente prega coisas que a nossa alma está gritando. E aí eu falei, Senhor, que não seja algo que meu coração esteja gritando, a minha alma esteja gritando, mas seja algo que o Senhor quer trazer para a sua igreja. E esse assunto ele também é um tema do nosso grupo familiar. Para quem não sabe o que é o nosso grupo familiar, é um grupo que se reúne nos lares. Inicialmente ele começa na casa do pastor. Então o pastor faz ali todo momento, a janta, tudo que a gente tem. Mas depois ele começa a rodar as casas. E ele é um tema que inclusive nós ainda não tivemos. Era um dos próximos temas. E Deus trouxe esse tema para hoje, para a gente estar conversando, para estar ensinando o povo, porque o ministério de Jesus é esse: é ensinar, é curar, é discipular. E esse assunto, ele é um assunto que muitos às vezes não gostam, porque ele é difícil. É um assunto que você precisa tomar uma decisão e agir, que é o perdão. Então a palavra de hoje é para aqueles que anotam. Os que não anotam, anotem, porque com certeza o Espírito Santo vai tocar vocês, para vocês liberarem perdão para alguém, para vocês passarem de repente essa mensagem para alguém que precisa. Então, perdoar ele é uma decisão, meus queridos. Perdoar não é um sentimento. Ah, não, está perdoado. Não, eu perdoei, eu já até esqueci. Não, quando a pessoa fala isso é porque literalmente ela não perdoou, ela não esqueceu. Na verdade, ela ainda está ali com rancor, ela está ainda ali algo no seu coração. O perdão, meus queridos, ele é uma escolha. É uma ação. Você tem que decidir perdoar. Não, eu decido perdoar. Aí você toma essa ação e você age. Então não existe aquele sentimento, ah, não, perdoei, não, deixa assim, é essa pessoa lá e eu aqui. Meus queridos, não dá certo isso. Não é o que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a perdoar, e eu vou provar isso. Tanto Jesus quanto Deus, nosso Pai, Ele nos ensina a perdoarmos. E está na palavra dele. Devemos perdoar os outros, mesmo que não vejamos mudança no comportamento. Porque às vezes a gente quer perdoar a pessoa, mas quer que ela mude. Mas aí eu digo para vocês, a mudança que você quer ver no próximo, ela começa em você. Eu falava isso para mim mesmo, quando eu queria ver mudança na minha esposa, coisas que eu não gostava. Eu falei, não, eu preciso mudar, porque daí ela vai mudar. Eu preciso mudar algumas coisas dos meus filhos, porque eu sei que algumas coisas eles reagem do jeito que eu sou. E eu sei que eu preciso mudar. O Eduardo é muito brincalhão. E aí a senhora pega no meu pé, claro. Você também age às vezes que nem um bobo. Eu falei, ele está me copiando. Só que tem hora que eu estou falando sério. E ele não entende ainda isso. Ele não se livra, ele não me copiou ainda nisso. Então eu sei que tem coisas que eu vou ter que mudar até ele ter a maturidade de entender aquilo. Então assim, o perdão é a mesma coisa.
nós mesmos e olharmos para a pessoa que nos ofendeu com compreensão e consideração. Porque às vezes ela nos magoou, nos entristeceu, não porque ela queria fazer aquilo, mas às vezes porque ela está machucada, ela não liberou perdão, ela está amargurada, e uma pessoa machucada machuca outros. Uma pessoa não curada endoece os outros. Então aquela pessoa foi machucada, foi abandonada às vezes por um pai, por uma mãe, pelos amigos, foi humilhada, foi xingada, sofreu bullying, né? É a palavra do momento, não hoje, né? Bullying. Então, o perdoar é tirar os olhos de nós mesmos. É nós pararmos de querer ficar lambendo ferida para ver o próximo. Pô, será por que o amiguinho da escola lá está me tratando assim? Será que ele tem uma família? Será que ele tem um pai, tem uma mãe? Será que ele não está sofrendo em casa? Será que ele não está apanhando? Né? Não está sendo ali sofrendo até às vezes agressão física em sua casa, e aí ele chega na escola e ele agride outros verbalmente, fisicamente. Então nós temos que tirar um pouco os olhos de nós mesmos e também temos que enxergar com compaixão o próximo. Nós temos aqui 2 versículos chaves para nós lermos, tá? Eu vou ler aqui para a gente ser mais rápido. O primeiro dele está lá em Mateus 6. Quem conhece aqui a oração do Pai Nosso? As meninas conhecem a oração do Pai Nosso? Acho que é uma oração universal, que transcende placa de religião. Todo mundo conhece. E lá diz o que? No verso 12, o 14, o que diz? Diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial, Deus, também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Vocês sabiam que teve um dia que eu ouvi o Espírito Santo falando isso para mim? Deus falando comigo? Eu ouvi ele falando comigo. A gente consegue ouvir Deus. Eu vou ensinar isso a partir de terça-feira na Escola do Espírito. Quem não se inscreveu, se inscreva. Vai ser online para todo o Brasil. Amém? E ali o Espírito Santo falou para mim: você quer pedir perdão, mas você não libera perdão. Você não pode fazer essa oração que você está fazendo aí do Pai Nosso. E eu fiquei assim: como não? Veja lá. Aí eu fui ler. Quando eu li, os meus olhos se abriram. E eu vi que eu não estava praticando o que o Pai Nosso diz para a gente praticar, que é perdoar, ou a gente quer perdão. Porque a gente machuca, a gente fere as pessoas. Às vezes no momento a gente fica com raiva, a gente fica bravo, e às vezes a gente acaba fazendo coisas que não gostaria de fazer. E a gente então, eu entendi. Naquele momento começou a virar a chave do perdão na minha vida. Ali eu comecei a entender que eu literalmente tinha que pedir perdão e liberar perdão. A segunda chave é Efésios 4:32. Efésios 4:32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Mutuamente. É lá e cá. Não tem essa. Eu quero que me peça perdão, mas eu não peço perdão. Eu quero que Deus me perdoe porque eu sou uma má pessoa, mas eu sou tão bom que eu não preciso pedir perdão para ninguém. Me desculpa, se você é tão bom que não precisa pedir perdão para ninguém, meu Deus. Nessa hora. Deus é bom. Então, assim como Deus perdoou vocês em Cristo, aqui está uma chave. Quando você está em Cristo, você consegue ser bondoso e compassivo. Quando você está em Cristo. Agora, se você não está em Cristo, fica difícil você ser bondoso e compassivo.
Mas aí você entende, não, agora eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, sou uma nova criatura. Se sou uma nova criatura, não sou mais aquele que errava, aquele que cometia pecado, aquele que não se arrependia. Agora em Cristo, eu já passei pelo arrependimento, sou uma nova criatura, nasci de novo. Então agora eu posso ser e devo ser uma pessoa bondosa e compassiva. E aí eu volto lá no início. Perdão é você deixar o seu eu de lado. Meus queridos, eu tive que perdoar pessoas que me feriram financeiramente. Aí quando você é ferido financeiramente, além da mágoa, fica a conta. Fica a conta. Mas aí quando você está em Cristo, você entende que Cristo já pagou a conta. E Cristo vai também pagar essa conta física, financeira. Amém? A palavra perdão, ela significa sentimentos de compaixão que suportam a boa vontade no perdoar. É o ato de desculpar um erro, desculpar uma infração. É o ato de perdoar, é o estado de ser perdoado. É uma disposição para o perdão, é ter uma vontade de perdoar. O perdão significa mais, significa remissão de pena. Meu Deus, remissão de pena, castigo, remissão da culpa, remissão de dívida, remissão de ofensa. É um livramento de punição por causa de alguma falta, crime, ofensa e etc. Perdão não é esquecer, mas lembrar da ofensa como um fato consumado. Aconteceu, ele falou que não deveria, me traiu, aconteceu. Agora, o que eu faço? É seguir. Perdoar não é considerar, é não considerar a falta que a outra pessoa cometeu. É rasgar nossa lista de ofensas que guardamos contra outra pessoa. Porque você vai lá e diz que perdoou. Mas aí de repente naquelas conversas de família, né? Acho que é só na minha. Aquelas conversas de família ou conversa de amigo. Não, que fulano lá fez isso e tal. Peraí, mas você não tinha perdoado? Perdoou, foi, acabou. Perdoou, você não tem que guardar mágoa. Você pode de repente não querer conviver com a pessoa. Ok, é teu direito. Ela me magoou, eu perdoo ela, está tudo bem. Quando você entende o que é ser bondoso, compassivo, você além de pedir perdão e liberar perdão, você começa o quê? Orar pela pessoa. Essa pessoa que nos prejudicou, eu entendi que era uma pessoa miserável sem Jesus. Eu comecei a orar por ela. E ela deixou uma conta lá atrás para pagar. Mas eu comecei a orar assim, Senhor, que ela seja alcançada por Cristo. Que ela mude. Que ela não viva mais isso. Porque eu estava com Cristo. Eu ia viver uma nova vida. Mas e essa pessoa? Ela enganou, ela era a terceira a ser enganada. Quantas pessoas mais ela não poderia enganar? Não é verdade? Então ali eu comecei a orar também por essa pessoa. Na Bíblia, perdoar está relacionado a substituir. É fazer o que Cristo fez por nós na cruz. Meus queridos, para nós sermos perdoados, Jesus tomou o nosso lugar na cruz. E você acha, a gente acha difícil perdoar o nosso amigo, um parente? Jesus, ele já pagou um alto preço por nós. Então, meus queridos, não é difícil liberar perdão. Não é. Agora eu tomei uma invertida aqui do Senhor. O Espírito Santo vai lembrando, né? Tem que pedir perdão. Eu falei, pois é. Precisamos reconhecer a necessidade absoluta de perdoar e aprender como perdoar. Amém? Amém. Vocês estão comigo? Dá um silêncio. Aleluia. Você pode estar pensando que é difícil liberar perdão, sobretudo enquanto ficamos profundamente feridos. Quando a gente fica profundamente ferido, a gente pensa isso. A gente é humano. Mas a gente tem que passar por cima dessa dor, temos que ser curados.
problema é que muitas pessoas se machucam e permanecem nisso. E fica ali, lambendo ferida, e aí começa a ficar aquela autocomiseração, porque não sei o que, todo mundo é contra mim e tal. Nós deixamos a nossa alma às vezes gritar mais alto. E quando nós deixamos isso acontecer, nós acabamos entrando num ciclo vicioso de orgulho, de vingança, que a pessoa vai alimentando aquilo, a falta de perdão vai alimentando o orgulho, vai gerando uma vingança, vai trazendo algo assim que não é legal. E quais são as consequências para a falta de perdão? Tem consequências. Vocês sabiam disso? Não perdoar pode gerar dois problemas. Dois tipos de problemas. O primeiro tipo de problema que a falta de perdão pode gerar na nossa vida é a nós mesmos. Pessoas que não se perdoam por terem ofendido ou por não terem sido correspondidos, elas sofrem com falta de paz e confiança, provocando estresse, doenças físicas e mentais. Meus filhos, quando a gente vai lá para Mateus 18, do 23 ao 35, tá? Anote aí Mateus 18, 23 ao 35. Eu não vou ler porque eu tenho mais textos que eu quero ler, esse eu pedi para você anotar. Mas vai estar lá no versículo 35, ali conta a história do servo que devia ao seu senhor. Traduzindo para os mais jovens, para o amigo que te devia. Aí o servo, o amigo vai lá e perdoa o outro amigo. Não, eu te perdoo. Aí esse amigo que foi perdoado tinha um outro amigo que devia. E ele foi lá e cobrou ele. Essa pessoa foi perdoada dos seus erros, das suas faltas. E aí na hora de ele perdoar o outro, ele não perdoou. O que aconteceu? Isso gerou um problema para ele. Porque essa pessoa não usou de bondade. Ele usou do quê? Ele gerou aquele orgulho dele, aquela raiva dele, essa falta de perdão. Ele foi, e aí o pessoal foi lá e contou. E aí ele foi o quê? Preso. Foi preso até pagar. Como é que um preso paga? Trabalhando por cima dele, sem choro. Aí nós vamos lá para o livro de Salmos 32. Isso nós vamos abrir. Salmo 32. Salmo 32, do 1 ao 6. Salmo 32, do 1 ao 6 diz assim: Bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como na seca do verão. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis olhem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Veja que o perdão, ele nos traz até proteção. Porque pode vir um problema, pode vir um diabo, mas isso não nos afetará. Porque nós estamos ali leves. Nós podemos flutuar. Porque quando carregamos mágoa, rancor, a gente fica pesado. A gente se fecha. A gente começa a ficar azedo, tudo fica ruim, ninguém presta. A gente tem que se libertar disso, se libertar, e a gente fica mais leve. Amém? Amém. Outra dificuldade, eu falei que eram duas. A outra dificuldade, a primeira foi a si mesmo, a você. A outra, ao próximo. A tua falta de perdão, ou a nossa falta de perdão, vai prejudicar o próximo, aqueles que estão ao nosso redor.
Né? Não diz agora o pessoal que você é a média das pessoas que você vive, não é? Então, se você vive com pessoas que não são boas, me desculpa, 5 laranjas boas e uma começa a azedar, me perdoa, mas essa laranja vai ficar podre e ela vai deixar podre todas as outras. É fato. E aqui a Bíblia nos traz a mesma coisa. Você vai tornar-se escravo da amargura, do ressentimento, do ódio, do desejo de vingança. Aí você vai para as obras da carne, aí você vai ter desejo de matar. Meu Deus, pastor, como? Não, está repreendido. Gente, você acha que a maldade de uma pessoa começa assim? Agora você perde, agora você é mal, muito mal. Não, começa assim, ó, coisas pequenas que vai apodrecendo, vai apodrecendo. Quando você vê a pessoa está rancorosa, ressentida. Meu, como é horrível você ficar perto de pessoas ressentidas. Como eu estou filmando, eu não posso falar nomes, né? Tem que ser mais prudente, mas meu Deus, é muito chato. Porque nada tá bom, reclama de tudo. É horrível, não é verdade? As pessoas chatas reclamam de tudo. É horrível, pessoas ressentidas que querem falta de perdão. Depois em casa vocês leiam lá, Hebreus 12, do verso 14 ao 15. Fica para vocês lerem. Quando não perdoamos o nosso próximo ou a nós mesmos, estamos desconsiderando a grandeza e a profundidade do perdão que Deus nos concedeu através da morte de Jesus Cristo na cruz. Vamos abrir lá em Colossenses 3. 3:13. Colossenses 3:13. Amém? Diz assim: suportem uns aos outros. Tem um e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor nos perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. 15. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de nós, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Meus queridos, dá para fazer tudo isso com o coração ressentido? Não. Dá para você dar conselho? Dá para você ter comunhão com? Não dá. Então veja que o caldo está engrossando. Aleluia. E aí tem mais a pergunta. Agora, por que perdoar? Por quê? Me perguntem, vai. Vocês querem saber? Amém. Aleluia. Aleluia. Por que perdoar? Por que perdoar? Por quê? Não vou falar, vocês não estão querendo saber. Por que perdoar? Porque Cristo nos perdoou. Aleluia. Acho que se eu falasse só isso aqui, não precisava nem pregar. Não é verdade? Tem motivo maior? Sabia que Jesus Cristo morreu em teu favor? E que Ele pagou tudo? Que você não deve mais nada? Que você tem que viver uma vida plena e abundante? E que Deus Ele busca pelos seus filhos? Você sabia disso? Não? Pede para a Maria começar a te explicar a respeito disso, de uma vida com Deus, como é boa e maravilhosa. Porque Cristo, Ele nos perdoou, por isso devemos perdoar. Estávamos o quê? Mortos em delitos e pecados. Porque o pecado, ele o quê? Nos mata. Quer ver? Você vem para Cristo e você perdoa. Porque quando você está no mundo, você perdoa, está tudo bem. Você já está sujo, você se suja mais. Quando você vem para Cristo, Ele te limpa. Aí quando você peca, parece que você está tudo sujo de novo. Está na lama.
É horrível. Se você não sentiu isso quando se converteu, é porque ainda não teve encontro com Cristo. Então, Deus em seu infinito amor, Ele nos perdoou. Tá? Mateus 18, 21, 22, os apóstolos perguntam para Jesus: mas Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Perdoar quantas? 70 vezes 7. Ou seja, você tem que perdoar sempre, meu querido. Não é uma, não é duas. Perdoe. Perdoe. O perdão, eu lembro de uma ministração que a gente estava na igreja de Curitiba e o pastor chegou de repente com uma mochila pesada. E ali ele fez essa ministração sobre o perdão. E aí de repente vem Jesus, chega para ele: me dá essa mochila. Você não precisa mais carregar esse peso. É assim que Jesus vem na nossa vida. Ele vem, ó, isso aqui não precisa mais carregar. Você pode agora andar sem esse peso, sem esse fardo. Então Jesus, ele veio e tirou esse fardo de nós. Então para nós não tem mais pecado. Já vou chegar lá. Antes, quero que você anote passos para perdoar. Porque às vezes a pessoa, como que eu vou fazer? Eu, quando estava no seminário, eu tive que liberar perdão sobre algumas pessoas. Eu já contei para algumas pessoas isso. E não foi fácil. E eu comecei a perguntar: mas como, Deus? Como que eu vou fazer isso? Então a primeira coisa que eu tive que fazer para liberar o perdão sobre essas pessoas que tinham me magoado foi o primeiro ponto, que é decidir. Eu tive que decidir. Então quando eu decidi, eu perguntei como para Deus. Mas eu já perguntei querendo um escape. Eu já queria um escape. Tomada a decisão, o segundo ponto é o quê? Liberar perdão. Libera perdão. Se for necessário você pedir perdão, peça, porque às vezes nós temos que pedir perdão para a pessoa. Para essa pessoa eu achava que não devia pedir o Espírito Santo. Peça perdão também. Mas eu não fiz nada. E ali eu peguei e mandei uma mensagem para a pessoa pedindo perdão. E ali eu falei: assim como eu peço perdão, de repente eu te entristeci, eu te xinguei, me perdoa. Assim eu também libero perdão para a sua vida. Aquilo que aconteceu, tudo bem. Hoje eu sou outra pessoa, somos outras pessoas. E pronto. Houve uma dupla troca. Pedir perdão, porque ali eu deixei o meu orgulho de lado, e ali eu abri meu coração e eu pedi perdão. E eu também liberei perdão, porque às vezes a gente quer pedir perdão e a gente dá, né? Não, ela não me pediu perdão. O que a Bíblia nos ensina? O maior abençoa o menor. Você quer ser maior? Então seja maior, seja grande. Ali você fala assim: olha, fulano, eu libero perdão para você. Eu não sei o que aconteceu, a gente se estressou. Está tudo certo. Que o amor de Cristo possa te alcançar, que você possa enxergar da mesma maneira que eu estou enxergando agora. Que você possa enxergar isso. Você já pensou que tremendo? A pessoa que te feriu enxergar da mesma maneira que você está enxergando? Quer dizer que essa pessoa vai ser transformada do jeito que você está sendo transformada. Então você libera perdão. E mais, libera perdão e ora para essa pessoa. Porque daí a gente vai no terceiro ponto, que é ver como Deus vê o seu ofensor. Deus te leva a você enxergar o outro. Pô, será por que ele fez isso? Por quê? Por que de repente o menino está tão agressivo? Deve estar apanhando, deve estar acontecendo alguma coisa. 4, ter compaixão. Então ali você começa a ver outra pessoa, e você começa a ter compaixão. Você começa a orar pela pessoa que te feriu. Ou seja, olha o quão grande você está se tornando no Senhor. Você está deixando o seu eu de lado, você está vendo como Deus está vendo, e você começa a ter compaixão daquela vida. Glória a Deus. 5, depositar a sua dor aos pés da cruz. Sabe por que você tem que depositar a sua dor aos pés da cruz?
aconteceu, foi, já era. Aleluia. E sexto, né, abençoar o professor. Abençoa e tchau. Se você vai seguir tendo intimidade com essa pessoa ou não, se você vai morrer de amor por ela, se você vai ser best friends, né, melhores amigos, não sei. Mas a gente leu aqui, irmãos, suportem uns aos outros. De repente você vai ter que suportar. Você vai liberar perdão, você não morre de amor, mas você vai ter que suportar. Porque o amor, ele suporta tudo. Amém? Amém. Amém. Aleluia. E como Deus nos perdoa? Agora vem aqui uma parte para você e nós curarmos os nossos corações. Amém? Amém. O perdão de Deus inclui total esquecimento dos pecados. Miqueias 7:19, que os nossos pecados eles foram lançados no abismo, no mar do esquecimento. É assim que Deus nos ensina, e é assim que Deus nos perdoa. A gente quer que Deus, né, a gente às vezes fala essa palavra, não, o Senhor lançou os meus pecados no mar do esquecimento, nas profundezas, nunca mais vai voltar mais para o nosso próximo. A gente não quer isso, né? Que Bíblia é essa que só vale para mim? É nova versão cristiana? NVC? Não. Portanto, se nos arrependermos, somos perdoados automaticamente mediante o quê? O sangue de Jesus. Pois o perdão, meus amados, o perdão não é uma conquista, tá? Muita gente acha que o perdão é uma conquista. Não, para mim ter um perdão, eu tenho que liberar perdão, eu tenho que ficar de joelho, eu tenho que chorar, eu tenho que rasgar minha roupa, eu tenho que não sei o que, raspar meu cabelo. Tem cada invenção que fazem, porque não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. Perdão é uma herança. Vamos abrir 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios 5:21. O texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia. Esse aqui é um tema que eu vou trazer outro dia, esmiuçar. O que é a justiça de Deus? Justiça de Deus é aquilo que Jesus fez por nós. Ele se tornou nossa justiça. Ele pagou o preço. Foi imputado o juízo. A gente vê às vezes um crime acontecendo e as pessoas, não, porque eu quero justiça agora, eu quero que prenda fulano que aconteceu isso. Não, isso não é justiça, isso é juízo. A pessoa quer que seja imputado naquela pessoa um juízo por aquilo que ele fez de errado. E aí quando é imputado aquilo foi feito justiça. O que aconteceu? Deus imputou em Cristo, tornando ele culpado, mesmo ele não sendo pecador, sendo puro, santo, mas imputou a Jesus. E ali em Jesus foi feito o juízo. E nós fomos tidos como o quê? Justiça de Deus. Então Deus olha para nós, não para o nosso pecado. Lembra que uma vez eu disse? Deus olha para nós através da lente de Cristo. Ele enxerga Cristo em nós. Aleluia. Mas o inimigo, como a gente já trouxe algumas semanas atrás, estamos sempre em guerra, ele a todo momento ele vem disfarçar isso, ele vem modificar isso, para que a gente não viva a justiça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, João Batista, ele declarou: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Peraí, João tirou, traz ali nesse texto que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, ele foi o sacrifício, ele pagou por mim e por você. E
esse cordeiro, ele fez o quê? Tirou o pecado do mundo. Não é verdade? Aleluia. Ele tirou o pecado. Se Jesus tirou o pecado do mundo, então por que ficamos lutando com o pecado? Isso aqui é uma das coisas que foram bem forte. Não foi mesmo. Se a gente parar para pensar que Jesus é o Cordeiro de Deus e Ele tirou o pecado do mundo, e nós nos tornamos justiça de Deus através da obra de Cristo Jesus, e Ele tirou o pecado, por que nós estamos lutando com o pecado? Ou contra o pecado? Porque nós não estamos vivendo a identidade que deveríamos viver, que é uma identidade nova em Cristo Jesus. Porque se nós nascemos de novo, não temos que ter uma identidade nova, não temos que mudar a nossa mente, como está lá em Romanos, transformar a nossa mente. Então, meus queridos, nós não devemos confessar o pecado tentando conquistar o perdão, pois Cristo já nos perdoou. Aleluia. E é engraçado que eu estava vivendo isso até pouco tempo atrás. Eu errava e aí eu me desesperava, eu chorava e eu pedia perdão, falei, Senhor e tal. Mas agora eu entendi que eu não tenho que brigar com Satanás pelo pecado. Eu tenho que tomar a posição que Deus me deu como justiça. Eu tenho que pegar como herança. Não tem mais pecado. Se não tem mais pecado, eu não vou cair no pecado. Eu não tenho nem que pensar que ele existe, porque aquilo que nós pensamos vai acontecer. Se você começa a pensar em algo, de repente você está com aquilo se tornando gigante, e aquilo acontece. Acontece. Traição. A traição não nasce quando as pessoas estão entrando no relacionamento. Ela nasce aqui, ó. Começa aqui no pensamento. Do pensamento vai para uma primeira ação, um flerte, uma mensagem. Ah, não, nada a ver, é só uma mensagem. Começa assim. Aí a palavra de Deus nos diz o quê? Que um abismo vai puxando outro abismo, até acontecer uma desgraça. Então Jesus, ele morreu para perdoar os nossos pecados. Está lá em Colossenses 2, do verso 3 ao 15. Também para livrar do domínio do pecado, Romanos 6,14. Anotem aí, depois vocês leem em casa. Se apenas sou perdoado dos meus pecados, isto quer dizer que o pecado poderá me dominar. Mas se Cristo Jesus, agora só, mas se Cristo Jesus me livrou do domínio do pecado, me torno herdeiro de Deus. Então você começa a elevar a sua mente a um outro nível. E aí nesse nível você começa a pensar, não, peraí, o pecado não é para mim. O pecado não é para nós. Se o pecado não é para nós, ele não existe mais para nós não temos que pensar nele. Porque se a gente pensa nele, vai acontecer. Vai acontecer. Glória a Deus. Jesus morreu e ressuscitou para remover aquilo que nos separa de Deus, ou seja, o pecado. Está lá em Isaías 59, 1, 2. Outro texto, esse eu vou ler. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Aleluia. Jesus é o caminho. Ele pagou o preço. Ele nos elevou à justiça de Deus. Ele nos elevou a sermos filhos. Você sabia que para sermos filhos de Deus, temos que aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador? Sabia disso? A gente tem que aceitar Ele, senão não. Se alguém pagar uma dívida que eu tenho, me torno livre dela, não é? Se eu tenho uma dívida, a sociedade vai lá e paga para mim, eu me quitei daquela dívida. Glória a Deus. Então quer dizer que quando alguém paga pelo pecado, eu me livro desse pecado. Ou certo ou errado. Então nós precisamos praticar, meus queridos, isso. Nós precisamos praticar tudo isso que nós aprendemos essa noite. Nós precisamos colocar isso em ação. Nós vimos ali o que é pecado,
nós vimos o que é o perdão, nós vimos os problemas que isso causa para nós, para os que estão ao nosso redor. Porque a falta de perdão, ela é como um dique. Isso foi algo que o Espírito Santo me ministrou há muitos anos atrás. Que Deus me falou sobre o dique. Eu falei, tem a ver dique? Eu falei, um dique, você está como um castor. Você fica só acumulando coisa. Acumulando. E aí o Espírito Santo me lembrou de desenhos, pica-pau. Eu me lembrei, coisa que eu era muito criança. E me veio a memória. O castor ia lá, ruía as árvores, ia montando o dique. E aí o Espírito Santo foi ministrando. Você construiu um dique. Na sua vida eu não estou conseguindo fluir. O rio que desce do trono de Deus, ele não está fluindo porque você está segurando. Você está construindo um dique. E digo mais, o dique ele não só para a água, mas como ele para um monte de lixo. É verdade ou não é? E quando vem um dia de tempestade, a desgraça que não dá aquele negócio que estoura aqui. É uma água que vai rio abaixo e sai destruindo tudo. O Espírito Santo ministrando aquilo ao meu coração, e eu falei, meu Deus. E ali o que estava sendo construído nos diques eram as várias situações que estavam na minha vida de falta de perdão, coisas não resolvidas, que eu precisava resolver. E Deus falou, você precisa destruir com isso. Você precisa destruir, você precisa movimentar as águas, você precisa se lançar e acabar com isso. E permitir que o rio do Senhor, que o rio do Espírito Santo flua na sua vida. Amém? Então vamos nos colocar de pé. Amém? Glória a Deus. Já vamos para o final. Então precisamos praticar e liberar o perdão através de duas coisas, através da graça de Deus e uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal. A graça de Deus nós já temos. Nós já fomos favorecidos com a graça de Deus, através de Cristo Jesus. Agora a segunda parte é com você. A parte de Deus ele já fez. Deus já fez a parte dele. Jesus Cristo já fez a parte dele. Agora é a nossa vez. Só que aquilo que nós não temos que fazer, Deus não vai fazer. Então nós precisamos deixar o rio fluir. Meus queridos, se tem alguma pessoa que você precisa pedir perdão, não espere, peça perdão hoje, peça perdão amanhã no café da manhã, mande uma mensagem se a pessoa não está aqui, se ela está em outra cidade, se ela está em outro estado, perdão, libere, mande uma mensagem, escreva uma carta, mande um sinal de fumaça, mande um WhatsApp. Hoje a tecnologia está à ponta dos dedos, está muito fácil fazer isso hoje. Antigamente não era tão fácil, né? Mas hoje a gente não tem mais desculpa. Eu peço que o Espírito Santo de Deus ele venha tocar os nossos corações, para se existe alguém que nós precisamos pedir perdão, nós assim façamos. Se existe alguém que às vezes está preso e está precisando que nós o liberemos, libere perdão. Se alguém vira ao seu coração e diz, não, mas está tudo bem entre eu e essa pessoa, a gente se fala, mas meus queridos, às vezes essa pessoa ainda está magoada e você precisa liberar ela. Lembra da mochila? Ela está carregando uma mochila, talvez você não esteja, mas ela está. Se Deus colocar no seu coração, se Deus está falando com você agora neste momento nomes, se Ele está mostrando fotos na sua mente, se está lembrando de pessoas, é porque é para você tomar uma posição e tomar uma ação, uma decisão pessoal, é sua, é nossa. Então que você possa, essa noite, ou amanhã, ou segunda-feira no trabalho, né? Se você trabalha com ela, Deus te mostrou, vai. É simples, vai assim, minha querida, meu querido, me perdoa. De repente aquele dia eu fui um pouco grosso, não estava bem, me perdoa. Eu sou falho. Se essa pessoa está precisando, às vezes Deus colocou no seu coração de você liberar perdão, fala assim, fulano, eu libero perdão. Às vezes a pessoa pode dizer, mas eu já perdoei. Meus queridos, faça a tua parte, ouça a voz do Espírito Santo no seu coração e faça. Se ela quer guardar rancor, aí o problema não é mais com você, mas você precisa liberar ela.
precisa desfazer desse dique e deixa o rio fluir. Agora, se ela quer ficar segurando as coisas, aí eu vou tratar de Deus com ela, porque a decisão é pessoal. Deus, ele faz a parte dele. Liberamos já. E assim vai. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Se você quiser pedir perdão a Deus, você peça. Se você quiser liberar perdão já para essa pessoa que veio ao seu coração, depois você falar com ela, tenha um momento teu com Deus, tá? Nós vamos estar aqui orando e louvando depois ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, Pai querido, eu quero colocar a vida de cada pessoa aqui, Deus presente, as que irão nos ver depois pela internet, Deus também, que essas pessoas que estão agora nesse momento, que elas possam ser tocadas pelo Espírito Santo. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha colocar nos nossos corações pessoas que precisamos liberar perdão, que de repente a gente nem saiba, a gente nem lembra, a gente de repente magoou com algo pequeno, mas essa pessoa de repente fez algo tão grande. Senhor, que o Senhor venha nos dar clareza para nós liberarmos, para que essa vida, Deus, tenha uma vida mais leve e ela deixa fluir, Deus, a tua presença nessa pessoa. Espírito Santo, você também tem pessoas que nós precisamos pedir perdão. Senhor, que nós tenhamos o teu amor no nosso coração, nós não venhamos a temer, mas que nós tenhamos coragem, ousadia, Pai, não tenhamos vergonha de chegar nessa pessoa e pedir perdão. Senhor, seja por mensagem, seja por um áudio, seja por uma carta. Senhor, não importa a ferramenta, importa aquilo que vai sair dos nossos corações. Pai, eu peço que não construamos diques, não construamos barreiras nas nossas vidas, nos nossos corações. Que nós possamos permitir que o Senhor flua em nós e através de nós. Eu declaro, Senhor Deus, essa noite, cada vida alcançada, eu declaro essa noite, cada vida tocada com o Santo Espírito Santo, com o amor de Cristo Jesus. Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus, meus queridos. Os queridos, que você possa pegar essa palavra, não apenas para essa noite, mas para a sua vida. Depois que eu decidi perdoar pessoas, não é fácil, mas é necessário.